Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva por todo sempre. Graças a Deus, não é? Eu sempre gosto de lembrar coisas boas, né, de manhã. Quando, na época da minha juventude, não é, espírita, nós nos encontrávamos para praticar o bem. Tinha sempre alguém que tocava o nosso coração, nos acordava de manhã e dizia: mas que linda manhã! E a manhã, às vezes, estava nebulosa, não é? Cheia de dificuldades, mas a alegria nos invadia o coração e nos impulsionava a fazer o bem. Não é? Então, sejam todos muito bem-vindos nessa linda manhã de Jesus. Não é? Nós vamos falar sobre a terceira fase do luto, que é a barganha, não é? A moeda de troca. Normalmente, aqueles descontos que nós pedimos nas coisas mais corriqueiras, não é? Vamos ver se isso é aplicável quando se trata da lei de Deus. A primeira fase, para nós lembrarmos rapidamente, falava sobre a não conformação com a morte do ente querido. Nós não nos conformávamos, não é? Até então. Depois nós falávamos da raiva, a profunda raiva que nós sentimos por aqueles que partem e nos deixam para trás. Normalmente, com as dificuldades cotidianas. Nós hoje estamos na parte que nós negociamos com Deus. Eu faço tudo o que o Senhor quiser. Se o meu ente querido voltar, se ele puder estar comigo aqui de novo, não é um tema estranho a todos nós. Muitas vezes, nós fazemos esse tipo de promessa, não é? Há quem diga que não faz, não é? Quem aqui no final de ano não prometeu, não é, ao pular as ondas aí do mar, emagrecer? Já é um belo exercício, não é? Pular 7 ondas já é uma ajudinha para o ano novo, não é? Não prometeu, não é, entrar na academia. Olha só, não é? Um emprego novo. Curso, né? As pessoas gostam muito de fazer curso. No novo ano que se aproxima. Amar o adversário, alguém? Prometemos ou não prometemos? Ter uma vida nova, não é? A parte da dificuldade, alguém disse, nós não cumprimos, né? A parte da dificuldade é aí, não é? Nós nos comprometemos com a vida em realizar algo que fica na teoria do pensamento sem nunca se efetivar. Diz as pesquisas, isso são estudos, não é? Que a grande maioria de nós faz esse tipo de promessa. Senhor, se o ano que vem eu conseguir emagrecer tantos quilos, eu vou fazer isso. Ah, mas para ter um emprego novo, eu vou fazer isso aqui também. Aí a gente já aproveita que é um mix, não é? Final de ano é um mix de tudo que nós queríamos realizar. Bom, Senhor, eu já tenho 3, 4, 5 propósitos no pacote. Se isso tudo puder ser possível, então eu vou pagar dessa forma. Não é? É ou não é, gente? É assim que nós barganhamos com Deus. Não é? Não é diferente quando nós perdemos um ente querido. Se processa de uma outra maneira, mas sempre da mesma forma. Não é? Então, o que os estudos dizem? Que sobre a empolgação do momento que nós vamos realizar, que o pensamento está ativo, afinal de contas, nós viemos do Natal, não é? Natal é aquele momento que nós estamos eternecidos no coração, que Jesus enche a nossa mente de esperança, de novos propósitos, não é? Então, o ano que se aproxima, ele tem um valor. Os estudos dizem que, quando nós estamos sobre este valor, nós ficamos, assim, em média, do ano novo, 15 dias. 15 dias dura este propósito de pular as 7 ondas do mar
e alcançar o objetivo. Já imaginaram? Mas quando nós fizemos a promessa, era para o ano todo. Nós desistimos depois de 15 dias. Olha que coisa, né? O que nós temos que saber disso, não é? Que todo desejo da mente, em que não há um propósito da vontade, do esforço, que é do sentimento, não tem por que ser levado ao final. Nós não compactuamos, não é? Tem que ter uma concordância, o Evangelho fala isso, em aceitação e resignação. Entre aquilo que eu preciso fazer e como será, e o que eu posso fazer e como será este fazer. Eu não mudo nada na minha vida, isso é bom nós deixarmos gravado. Se eu não compreender que eu necessito mudar, não é só aceitar. Eu tenho que entender que eu preciso compreender. Por que eu tenho que aceitar um adversário, por exemplo? Ele, da forma que ele é, se eu sou tão diferente, se tem ideias tão antagônicas. Eu preciso justificar. E como é que eu justifico esta pessoa perante a minha mente e o meu coração? Compreendendo que, se eu estiver no lugar dele, eu vou agir diferente? Invariavelmente, segundo a lei de Deus, todos nós, como filhos de Deus, estando no lugar do outro, muito provavelmente nós vamos reagir da mesma maneira. Parece difícil, né? Se mudar fosse tão fácil, mudar a forma de pensar, o nosso sentimento, nós mudaríamos imediatamente. Alguém consegue mudar aqui o pensamento? Olha, eu não gosto de maçã, por exemplo. E daqui uma hora eu dizer que eu adoro, por favor, se tiver alguém aqui, me aguarda no final da palestra. Difícil, né? Depois, tem algo interessante nessa forma de nós negociarmos com Deus. Eu gostaria só de relembrar que, no final da última palestra, não é? Eu me comprometi com mais ou menos 120 pessoas que estavam presentes a orar por elas. Eu orei em exatamente 2 horários, às 16h30 e às 21h30. Um compromisso que, embora quem estivesse presente esteja hoje não se lembre, mas eu deixei registrado no universo. Para que, ao realizar aquilo que eu me comprometi, que eu prometi, na minha relação de negociação com Deus, Ele possa ter encontrado em mim o pagamento justo perante aquilo que eu proferi. Já pararam para pensar? A palavra tem valor. O pensamento, quando a palavra tem valor, é edificador. E se ele é edificador, ele promove uma renovação moral. Não bastasse isso, muito alegre e feliz que eu estava, não é? Por ter feito este pedido e cumprido, eu preparei uma para hoje. Nós demos, não sei quantas pessoas nós estamos aqui, mas eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei que eu precisava muito de saúde, não é? Algo de valor material não seria ruim, não é? Um pouco de prazer na minha vida. Viagens nós estamos impedidos, não é? Mas, se fosse possível, gostaria também. Só que, para tal, eu gostaria de que todas as pessoas que aqui estivessem se ajoelhassem comigo, né? Eu em pé, de preferência, né? O joelho deixo para conta de todos,
com artrose ou sem artrose. E, por joelho, pudesse andar sobre os grãos de milho, né, desta vida, das dificuldades, durante 5 minutos. Foi a promessa que eu fiz. Eu, da minha parte, vou observar se os senhores vão cumprir, né? Só vale assim. Deus vai atender o meu pedido? Louvado seja Deus. Então, por favor, você se ajoelhe. Né? Vamos ajoelhar? Por isso, dada a dificuldade, né, que nós temos da compreensão de Deus, né? Há muito tempo, isso está na nossa história. Há muito tempo, as nossas preces, as nossas promessas são pagas como moedas divinas, para se ter um benefício. Quando nós precisamos ter o ganho da saúde, o ganho material, desenvolver o negócio, nós nos ajoelhávamos e mutilávamos o corpo, ou seja, nós machucávamos o corpo físico, a fim de que aquele benefício ocorresse. E quando assim nós avançamos na nossa história, que é milenar, nós chegamos a pagar as preces. Então, eu gostaria de ser feliz no meu casamento. Então, nós pedimos para alguém orar por nós, para o nosso casamento ser feliz. E nos desobrigávamos dessa oração. Para que eu vou orar se eu já estou pagando? Para que eu vou orar? Que, no caso, para nós da doutrina, não é? Nós temos aqui nessa casa, como em algumas, né, mas nessa em particular, nós temos cadernos de orações, pessoas encarnadas e desencarnadas. Quando nós transcrevemos o nome naqueles cadernos, automaticamente, eu não vou fazer essa pergunta porque eu acho que é de cunho muito íntimo, automaticamente nós nos desobrigamos de orar por aquilo que nós rogamos, o pedido das preces. Para que eu vou orar? Já está escrito lá, tanta gente vai rezar. Para que eu vou orar para determinado ente meu que partiu, se eu já tenho uma casa dessa de oração? Alguém que teve seu ente querido, não é, já afastado há uns 20 anos, quantas dessas pessoas oram por eles? Quantas pessoas no primeiro ano de que se vê afastado deste ente, ora por ele? Quantas vezes? Quantas vezes você orou pelo seu pai, sua mãe? Ao meu olhar daqui, de onde eu estou hoje, imagino que com uma boa maioria o pai e a mãe já estejam na pátria espiritual. Quantos oraram? Quantos oram? Se nós falamos de caridade espiritual e material, a material se processa aqui no nosso plano, mas a espiritual ela é infindável. Não oramos por quê? Porque nós seguimos aquela palavra fácil para todos, porque está o ente descansando. A pessoa parte, eu ouço muito isso, ouvi muito isso. Ah, descansou. Vamos esclarecer, meus irmãos. Isso é importante para o plano do espírito. Nós encarnados, quando nós dormimos, nós repousamos o corpo físico. Repousa o corpo físico para restabelecer o magnetismo e a nossa vida de continuidade sobre a Terra. O espírito dorme? Não, né? Não dorme. Se eu desencarno, aonde que esse espírito vai dormir? Se Jesus fala da continuidade da vida, que o espírito segue a sua pátria de origem, que é a vivência espiritual,
aonde que ele dorme? Se a palavra não for o suficiente, eu pergunto, aonde ele descansa? Livro dos Espíritos diz, quando é que o Espírito descansa? É uma palavra um pouco diferente, está lá. Quando ele repousa o pensamento. Alguém aqui para o pensamento? Alguém já conseguiu parar de pensar? Últimos momentos da nossa vida material, partindo para a vida do espírito. O que comprova a vida nossa? A atividade neurológica. Morre. Vamos esclarecer. Espírito morre. Apenas o corpo material. O espírito dorme. Então, por que nós falamos que descansa? É para se refletir, não é? Baseado nisso, quando nós fazemos as nossas negociações com Deus, e nós queremos que a pessoa esteja conosco, não é possível o processo, por quê? Desligou-se a matéria do espírito. Ela vai voltar a estar conosco, materialmente falando? Não. Espiritualmente é possível o reencontro? Sim. À medida que aquele irmão que partiu necessite sanar a sua saudade, como nós. Quem não tem saudade daquele que amou? Se a gente ama, tem saudade, não é? Diz o Divaldo Pereira Franco, diz que quando a gente ama uma flor, a gente ama oferecer o que tem de melhor, a gente ama, a gente abraça, a gente beija, colhe. É o amor. Então, quando esse processo se dá, esse reencontro do espírito, essa falta de conformação, de raiva, de revolta, de não crer em Deus, passa porque a vida futura se apresenta. O que é o Evangelho, não é? Nós falamos do Evangelho, todo mundo lê o Evangelho, nós falamos que Jesus está no Evangelho. O Evangelho é a lei de Deus. É uma lei de amor. O que quer dizer isso? Que quando Deus nos envia Jesus, nosso mestre, ele nos redime e nos liberta dessas ações preconceituosas, desses pré-requisitos que nós angariamos pela vida. Porque ele diz assim, o Espírito tem a eternidade. E para que ele não sofra pelos desafios da vida sem repouso, ao reajuste das reencarnações, nessa existência de vida, porque nós temos uma única existência da vida, que está subdividida pelas muitas reencarnações, as muitas oportunidades de vida. Quando Jesus se apresentava nas palestras, né, falava ao povo, ele viu o templo. Templo que nós já sabemos, o Templo de Jerusalém, inclusive é reproduzido aqui em São Paulo, né, por uma instituição religiosa. Ele viu o templo. E ele observava que aquele templo estava corrompido. Porque aqueles homens que deveriam cuidar da lei, essa lei de Deus de amor, onde deveria haver preces gratuitas, não é? Aos seus irmãos, benesses, assim como ele instituiu Pedro na Casa do Caminho, que é a reprodução de todos os centros espíritas e todas as instituições que vão até o irmão, até o nosso próximo levar o bem. Não havia esse elo de amor. Havia uma troca de moeda de valores.
Estava corrompido a lei de Deus. Dilapidavam as viúvas, porque a mulher, na época de Jesus, ela não tinha uma posição de fala, não é? Nós todos sabemos que é uma característica de época, uma característica que existia. Então, dilapidava-se, porque uma vez que a mulher ficava viúva, todos os bens lhe eram recolhidos. Ela precisava de auxílio. E quando ela tinha alguma coisa, aqueles que corrompiam o templo dilapidavam pouco que elas tinham. Por isso Jesus, por isso o Evangelho, nós temos aí o óbolo da viúva para ser estudado. Então, tudo, os ensinos da lei de Deus eram cobrados. Hoje os pedagogos, não é, da vida cotidiana, não é, que levam, e existe hoje, né, graças a Deus, faculdades que formam as pessoas para ensinar, mas naquela época não tinha, eram escravos que tinham alguma coisa, algum conhecimento a mais, que acolhia aqueles filhos daqueles que tinham poder para pagar. Corrompido, tudo quanto Jesus olhava, não havia Deus. Por isso, ele energeticamente mostra a passagem do Evangelho, ele destrói essa linha de corrupção, onde ele diz: meu Pai é misericordioso, ele é bondoso, ele é justo e bom. Não precisa que se pague a prece a ele dá de graça ou de graça. Você recebe para fazer o bem. Basta que tenha o quê? Fé. Tenho fé em Deus. Porque Ele me enviou aqui para me redimir os seus pecados. Jesus não foi crucificado porque nós éramos bons. Jesus foi crucificado porque, haja visto tudo que ele era apresentado, e o que havia da humanidade sendo desenvolvida até então, não era bom. Não havia uma perspectiva. Ele liberta o espírito que não acreditava na vida após a morte, que não precisava barganhar com Deus. Olha, eu quero ser melhor, eu quero ser sacerdote do templo, então, para tanto, eu vou pagar X. Jesus não precisava fazer isso. Ele nos ensina que, para uma prece de coração e verdadeira, nós podemos elevar esse pensamento e renovar uma casa como essa. Renovar o nosso lar. Renovar o nosso ser. Por esse impulso do nosso coração, por esse impulso de amor. Porque quem faz prece, o que é a prece verdadeira? É o impulso daquilo que eu creio. É a fé se manifestando vivamente em tudo aquilo que eu acredito de amor e de esperança e desse reencontro com aquele que partiu. A fé é crer que, se aquele ente está ausente hoje, amanhã nós estaremos num plano de entendimento, nos preparando para um novo porvir. A vida continua incessantemente. A existência nunca acaba, pelo menos até onde nós conhecemos e temos ciência do que o Evangelho traz. Nós vamos nos reencontrar, renovar, novos encontros, despedidas, construir, sobretudo, um mundo regenerado, sobre esse mundo de transição, não é? Porque as pessoas não pararam de nascer. As plantas só morrem. O planeta continua vivo. O que morre, infelizmente, é a esperança de cada um de nós. Porque sustenta-se no negativismo, no pessimismo. Nós acreditamos que a nossa vida é um mar de desafios, de sofrimentos, sem soluções. Estamos soterrados de problemas, angústias e ansiedades. Como que nós queremos abrir a porta para um mestre de amor? Para Jesus, que diz:
Abre a porta do teu coração. Eu quero entrar. Como é que eu posso crer na vida eterna se a minha própria vida é o reflexo daquilo que eu penso? Porque, veja, cada um de nós que vem buscar um auxílio, seja em qualquer lugar, amparado pelo Mestre, o único capaz de modificar a si mesmo é quem? Eu? Eu em pé, os senhores ajoelhados? É cada um de nós, não é? Somos nós mesmos. A vida só muda se nós nos permitirmos mudar. Há pensamentos que nos deixam presos, essa raiz de dificuldades e desafios, sem compreender por que Deus nos colocou aqui. Nós iniciamos, né, e nós estamos perto do nosso término, com a prece do agradecimento, né? Eu tenho que agradecer profundamente eu estar aqui, com o tipo de profissão que eu tenho, tipo de família, de amigos, a região onde eu moro, o estado, o país, fazendo parte dessa humanidade encarnada, com responsabilidade futura. Eu tenho que agradecer todos os dias quando eu levanto e eu tenho a oportunidade de fazer 100%. Mas que, infelizmente, eu ainda não ofereço 100. Eu dou 50. Parábola do semeador e dos talentos. Eu dou 30. Raras vezes eu dou 100, mas quando eu dou 100, é a renúncia do meu amor em favor do outro, sem querer nada em troca. E Deus me ama. Ele me ama profundamente. Porque quando Ele olha para mim, Ele vê um filho que tem capacidade, que tem potencial de amar uns aos outros. Por isso, quando eu falo em Evangelho, lei de Deus, quando eu falo em Jesus, o único legado para todos nós é amar a Deus. É ou não é? É ou não é? E ao próximo? E ao próximo? Se nós não temos coragem de dizer amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, com o coração puro, como é que nós queremos sair de onde nós estamos? É por isso que não há barganha na lei de Deus. Porque para a lei de Deus o homem tem que ser justo. E o único homem justo que passou sobre a terra, quem era, senhores? Nós podemos querer negociar com Deus? Porque para negociar com Ele, nós temos que dar algo em troca. Finalizando, tem uma passagem maravilhosa de Jesus que diz assim: Jesus estava no caminho, não é? Com 2 discípulos, apareceu uma mãe com 2 filhos. E ela diz assim: Mestre, permita que meus 2 filhos, um sente à direita, outro à tua esquerda, na casa de meu pai. Jesus diz que olha aquela mulher, diz que incrível capacidade tem essa senhora de amar, de querer um lugar por seus filhos e achar que eles são merecedores. E ele diz: eu posso até permitir. Gostaria muito que um sentasse à direita e outro à esquerda. Mas acaso, e Jesus fala para nós nesse momento, podereis eles tomar o cálice que eu hei de tomar? Desde então, deste momento à frente,
A mulher reflete, sem muito entendimento, tal qual nós nesse momento. Mais tarde, ao ver o mestre crucificado, ela olha os 2 filhos. Ela olha a si mesma. E com olhar cabisbaixo, retoma a sua caminhada. Porque ela reconheceu que para tão alto cálice, talvez ela não tivesse a envergadura merecida. Ela com experiência. E os 2 filhos. Que a paz do nosso Divino Mestre nos abençoe. Com profundo entendimento da lei de Deus. Que o amor dele nos acompanhe para todo sempre. E que a eternidade do seu Evangelho, na figura de Jesus, se faça em nosso coração e nos nossos pensamentos. Muita paz a todos.